falar com você nessa noite da parte de Deus é esse: esteja preparado. Esteja preparado. E eu quero ler com você Mateus capítulo de número 24, a partir do verso de número 36. E nós vamos meditar acerca desse tema, acerca da importância de estarmos preparados. Mateus capítulo 24 e verso de número 36. Aleluia. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até que no dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados. Por favor, me permita repetir esse versículo 44. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aleluia, glória a Deus, graças ao nosso Deus. Queridos, todos nós em momento da nossa vida, se não vivemos ainda, vamos viver, se não provamos, vamos provar, de sermos surpreendidos por acontecimentos, por fatos que ocorrem sem que nós estejamos esperando, por fatos que surgem na nossa vida sem nós estarmos preparados, fatos e acontecimentos que nos pegam de surpresa, que nos pegam, como diz o ditado, de calça curta, que nos pegam sem a devida preparação. Todos nós aqui já provamos de momentos assim, aonde acontecem circunstâncias, aonde acontecem ocorridos, que nós somos pegos de surpresa. Por não estarmos preparados, nós somos pegos de surpresa. E por conta disso, por conta de não estarmos preparados, por conta de não termos uma devida preparação anterior, aquilo que ocorre muitas vezes gera perda, gera prejuízo, ou no mínimo nós não desfrutamos daquilo que nós poderíamos desfrutar, ou não, pelo menos na intensidade que poderíamos desfrutar. Pela falta de preparação, perdemos muitas coisas. Pela falta de preparação, temos prejuízo. Pela falta de preparação, deixamos de viver de maneira inteira, completa, aquilo que nos é oferecido. Mas também é verdade, existem muitas coisas que ocorrem na nossa vida e que nos pegam de surpresa, mas que foram nos avisadas, que foram de antemão notificadas. Houve sinais, houve informações, houve avisos acerca disso. Então, se existem situações que nos pegam de surpresa pela falta de aviso, pela falta de informação, pela falta de ser previamente notificada, existem situações que nos pegam de surpresa pela falta da valorização ao aviso que recebemos, pela falta da importância à notificação que nos foi dada. Existe quem aqui nunca ouviu de um pai e de uma mãe ele dizer assim: eu te avisei.
Quando algo dá errado, quando algo acontece do jeito que não era para acontecer, quando um prejuízo vem, quando um ferimento vem, quando uma queda vem, existe ali um pai e mãe dizendo: mas eu te avisei. Havia um aviso que nos prevenia, havia um aviso que nos protegia, havia um aviso que nos guardava. Então é fato que existem acontecimentos que nos pegam de surpresa por não termos informações acerca deles, mas existem situações que nos pegam de surpresa porque nós não quisemos receber os avisos que nos foram dados, as informações, as notificações que nos protegeriam. Nós que não quisemos valorizar os sinais. E aqui, esse momento que nós lemos de Mateus, ele narra um evento que deveria ser o mais importante na vida de alguém que nasceu de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Quantos aqui fizeram de Jesus seu Senhor? Dão glória a Deus, diz um aleluia aqui. Então esse fato deveria ser o fato mais importante da sua vida, deveria ser o fato aonde está a sua maior expectativa, aonde está o nosso maior anseio, o nosso anelo. Ele fala da volta de Jesus, ele está falando do momento da volta do Senhor, e esse deveria ser o momento mais importante, mais esperado na vida do cristão. Pastor, não é o momento em que eu vou receber o diploma da faculdade, não é o momento em que eu vou me casar, não é o momento em que eu vou comprar um carro novo, não é o momento em que eu vou ser promovido. Tudo isso é bom, irmão, mas o momento de maior expectativa do cristão deveria ser: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Esse é o momento mais importante. Eu não quero aqui nessa noite entrar em nenhuma linha teológica, não quero falar acerca de pré-tribulação, mid, pós, milenista ou amilenista. Não, eu quero trazer de uma maneira simples, porque o Senhor está falando para a sua igreja: acorda, desperta. Hoje é uma daquelas noites em que nós precisamos nos lembrar do Apocalipse. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você que a igreja pode dizer um amém, pode dizer um aleluia, você pode dar um glória a Deus, porque Deus está despertando a sua igreja. Muitas vezes nós sofremos, perdemos, perecemos agora. Precisei da ajuda dos irmãos. Pode me ajudar? Posso. Estamos preparados, estamos com o crachá, estamos disponíveis, estamos prontos. Muitas vezes nós perdemos oportunidades na vida por falta de posicionamento, por falta de preparação, por falta de valorizar as informações que têm nos sido dado, os avisos que nos têm sido feito. E aqui esse texto está falando desse momento tão importante, tão maravilhoso, da volta de Jesus. Nós deveríamos ansiar, nós deveríamos desejar. Sabe, a palavra de Deus nos diz que a igreja tem o poder de acelerar essa volta. A igreja tem poder mas a pergunta é: será que estamos interessados? Será que hoje a gente, poxa, esse final de semana vou estrear minha roupa nova, se Jesus voltar antes, ele frustra meus planos. Essa semana que eu iria me formar, esse mês que eu ia realizar o meu sonho, se ele voltar, ele vai frustrar. A igreja tem poder de acelerar a volta de Cristo, e eu vou falar sobre isso. E aqui nós estamos vendo o texto deixando muito claro, falando acerca da volta de Cristo, mas dizendo: o dia ninguém sabe, a hora também não, nem anjos, nem o Filho sabe, senão o Pai. Muito menos os homens. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, né? Nós não sabemos, mas uma coisa importante nós sabemos: que mesmo sem saber o dia, que mesmo sem saber a hora, Ele virá, Ele vai voltar, porque Ele prometeu, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. A palavra prometeu que Jesus nasceria, e Jesus nasceu.
A palavra apontava que um dia Jesus seria crucificado, e ele foi crucificado. A palavra apontava que Jesus iria morrer e iria ser sepultado, e ele morreu e foi sepultado. Mas essa mesma palavra também diz que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Aleluia! Mas essa mesma palavra também vai dizer: varãos galileus, por que estáis olhando para o céu? Da mesma forma que ele foi, um dia ele voltará. Aleluia! Nasceu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou, e um dia vai voltar, porque aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas observa que existe aqui um aviso, né? Algo que vai acontecer. Muitos sinais já apontam para isso. Tanto tempo que a gente está vendo sinal, mas a gente não liga, a gente não valoriza, a gente não se importa. E aí ele diz algo tão interessante, porque ele diz: serão dias semelhantes como os dias de Noé. Eu acho lindo porque Deus dá o encargo de Noé construir uma arca. Noé, você vai construir uma arca para você e para a sua família, porque vai vir um dilúvio. Eu me arrependi de ter criado o ser humano, mas você e a sua casa vão ser guardados. Constrói uma arca. Deus não dá data para o término da arca. Deus não fala assim: termina no dia tal. Só diz para Noé: constrói. Está aqui as medidas, está aqui as especificações, porque o nosso Deus é específico. Deus não faz obra de qualquer jeito e de qualquer forma. Existem especificações. Aonde estão? Na Bíblia Sagrada. Existe uma forma de construir, existe uma forma de edificar, existe uma maneira de construir, de obedecer. E que forma é? Segundo a palavra. Deus não fala para Noé: olha, Noé, tal dia tem que estar pronta essa arca. Constrói. Se envolve com a minha palavra, se envolve com o meu propósito. Mas a Bíblia diz que no dia em que Noé terminou a arca, então veio o dilúvio. Deus não deu prazo para o término, mas quando Noé termina, se cumpre. Quando Noé, alguém aqui tem uma obra da parte de Deus, quer ver a obra acontecer na tua casa, na tua família, na tua cidade, na tua história? Obedeça ao que Deus está te mandando. É tão simples obedecer, irmão. Deixa eu dizer, dá mais desgaste resistir do que obedecer. Cansa mais ser resistência do que ser obediente. Sabe, dá mais trabalho, a gente se desgasta mais querendo resistir do que obedecer. Quando Noé termina, o dilúvio vem. Pastor, se diz que a igreja tem poder para acelerar a volta. A Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então o fim virá. Eu tenho que ir lá para a África pregar. Não tem africano lá para isso, irmão. Talvez você precisa pregar para o seu vizinho, precisa pregar para a sua família dentro de casa, pregar para quem estuda com você. Mas pregar, irmão, não só com palavra, com vida, com testemunho. As pessoas não estão preocupadas com o que a gente fala, eles estão preocupados com o que a gente vive. Não estou dizendo que é errado fazer missão, ir para a África, nada disso. Mas a gente às vezes está querendo fazer missão do lado de fora, sem fazer lição do lado de dentro. Lição de casa. Deus tem para nós hoje lição de casa. Como assim? Seja um crente na sua casa, seja um crente dentro da igreja, seja um crente no seu trabalho, seja um crente nesse bairro, seja um crente nessa cidade. Alguém pega isso além de mim? Alguém pega essa palavra? Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer um amém. Seja crente, seja cristão de fato aonde você estiver. E aqui a Bíblia está dizendo que será como nos dias de Noé. Os dias da volta do Filho do Homem serão como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Era assim que eles estavam vivendo, irmão. É errado comer, é errado beber líquido, água, se alimentar e hidratar o corpo? Não.
É errado casar? Não. Sabe, mas aqui eu entendo que fala de um contexto maior e diferente. Aqui está falando acerca dos seus prazeres. Não era sobre comer para se manter, não era sobre comer para se alimentar, não era sobre beber para matar a sede, não era sobre casar para constituir família. Aqui fala de prazeres. Eu quero realizar os meus prazeres, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero viver as minhas vontades. Aleluia. Eu acabei de dizer, talvez alguns aqui, se Jesus voltasse essa semana, ficariam frustrados. Logo agora que as coisas estavam, irmão, nós estamos vivendo a melhor fase ministerial. Mas eu clamo, Maranata, estraga os planos, Senhor, estraga os planos, porque a eternidade com o Senhor, aleluia, é muito melhor do que essa vida na terra. Não é sobre a seca de eu ser realizado nos meus prazeres e desejos, irmãos. A gente tem recebido tanta palavra de tanta coisa grande que vai acontecer, mas vou falar, se Jesus voltar antes de acontecer, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz, eu vou celebrar. Então hoje pensa, porque esses prazeres falam do que? Casar, dar-se em casamento, comer e beber, falam dos prazeres de cada um. As pessoas estavam tão envolvidas com os seus próprios prazeres, que talvez alguns nem notavam a obra que Noé estava fazendo. Talvez tem gente que nem enxergou o tamanho. Pastor, impossível. Como é que alguém e não iria enxergar uma obra daquele tamanho? Talvez do mesmo jeito que gente aqui não está enxergando a grande obra que Deus está fazendo na vida de pessoas. Pessoas estão se arrependendo, pessoas estão crendo em Jesus, pessoas estão entregando a sua vida a Ele, pessoas estão endireitando os seus caminhos. Hoje está acontecendo na Arena da Baixada um casamento comunitário, famílias alinhando as suas vidas, acertando os seus casamentos. Por quê? Porque eu creio, eu me arrependo, não dá para viver. Mas tem gente que está olhando dizendo, nada está acontecendo. Estamos lá com um casal, eu queria estar lá hoje, está lá casando, mas não é a festa que a gente queria. Mas não é sobre festa na terra, é sobre alegria no céu. Tem ajuntamento na terra que não traz alegria no céu, aleluia. Mas ainda tem corações que atraem o céu para a terra. E aí às vezes a gente está e não está vendo pessoas mudando de vida, mudando de comportamento, mudando a família, a casa, o casamento, transformando, a sua história. Esses homens talvez não estavam enxergando a grande obra. Por quê, querido? Porque quando a gente vive uma vida tão envolvida só com os nossos prazeres, só com as nossas realizações, só com aquilo que é bom para a gente não consegue enxergar a grande obra que Jesus está fazendo. A gente não consegue enxergar a grande obra de salvação, de redenção. A gente está tão, não pastor, mas é que os meus planos, não vão se frustrar. Os meus planos, não, eu entreguei para Deus os meus planos, Ele vai realizar. Deus não é mordomo, Ele é Senhor. Ele não está para realizar os nossos sonhos, Ele está aqui para que nós possamos viver os sonhos dEle. Pastor, mas a palavra diz que os meus sonhos não se frustram. Não, ela não diz isso. A palavra de Deus diz, não se frustrarão. Não se frustrarão os teus sonhos, os sonhos de Deus. Jó capítulo 42, ele diz, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. A gente pega e diz, não, vou sonhar e Deus vai. Sonha os sonhos de Deus, esse sonho tem o aval dele. Só que sonhar os sonhos dele não tem a ver com resistência, tem a ver com obediência, tem a ver com estar preparado, tem a ver com estar posicionado. Pode dar um glória a Deus e um aleluia aí? Sabe, cada um deles estava tão envolvido com o seu próprio ego, com alimentar o ego, alimentar o estômago, sentir prazeres, que eles não conseguiam ter a percepção do plano de Deus.
do que Deus estava fazendo, do que Deus estava realizando. Sabe, Noé, para quem via, talvez pensava: esse Noé é um louco, esse Noé é um insano. Aleluia! Eu prefiro ser um louco para o mundo do que um desconhecido do céu. Pega isso, irmão. Prefira ser um louco diante do mundo do que um completo desconhecido diante do céu. Talvez para a terra Noé era louco, talvez para a terra Noé era insano. Tem gente que olha para você carregando Bíblia, vivendo que melhor do que carregar é viver. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deus não está preocupado com o tamanho da Bíblia que você carrega. Ele está preocupado com a forma de vida que você leva, com o quanto dessa palavra faz parte daquilo que você vive. E aí nós começamos a observar, aí nós começamos a pensar. Talvez tem gente que olha para você e diz: olha, está lá toda semana no culto, está lá domingo à noite, olha, domingo de manhã um sol lindo desse, está lá dentro de um culto. Esse aí é louco, esse aí é insano, esse aí não tem juízo. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1 e verso 18. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 18, Paulo falando aos coríntios diz: pois a mensagem da cruz é loucura. Eu vou repetir: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Para aqueles que estão morrendo, a mensagem da cruz é loucura. Mas lembra de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Diga: eu não estou perecendo. Levanta a sua mão e declara isso: eu não estou perecendo, eu não estou morrendo. Existe vida de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, essa era a hora que você dizia: eu, Jesus. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós, amém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é insana para quem está morrendo, mas para nós que estamos sendo salvos, aleluia, ela é poder de Deus. Tem vida de Deus, é poder de Deus se aperfeiçoando. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos observar, porque ele está falando de algo tão importante. Qual é o tema? Esteja preparado. Sabe, muitas vezes, por que é que nós não estamos preparados? Porque a gente deixa de vigiar, a gente deixa de lado a vigilância, né? E a falta de vigilância, alguns confundem falta de vigilância com liberdade. Não é que eu não estou vigiando, é que eu sou livre. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. A verdade liberta. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas muitas vezes nós confundimos uma vida de liberdade, ou a falta de vigilância, com liberdade. Uma coisa é a gente ser livre, a outra é ser irresponsável. Talvez o que estamos colhendo é fruto da nossa irresponsabilidade, não da liberdade. E uma vida que já foi salva, vivida de maneira irresponsável, não gera libertação, não conduz à liberdade, conduz à libertinagem. E Deus não nos chamou para viver uma vida assim. Então muitas vezes nós confundimos. A liberdade pode me dizer que eu posso viver o que eu quiser, mas a responsabilidade me diz que nem tudo eu preciso viver. Na liberdade eu posso dizer: tudo que eu quiser eu faço, todos os planos, o que eu quiser. A palavra de Deus diz isso: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. A liberdade me diz: faça o que quiser, mas a responsabilidade diz: faça aquilo que convém, faça aquilo que edifica. Nós oramos por homens e mulheres que não vão andar para fazer o que querem, mas que vão andar para fazer o que precisa ser feito, para fazer o que Deus espera que seja feito.
O homem natural quer fazer o que ele quer, mas o homem que entendeu que está sendo salvo dia a dia, eu quero fazer o que Deus quer, eu quero viver aquilo que o Senhor quer. Não é acerca daquilo que eu acho que me dá prazer, mas é aquilo que dá alegria ao Senhor. Esse povo aqui no tempo do dilúvio, irmão, não soube por muito tempo, né, o que estava acontecendo. A Bíblia diz, mas no momento do dilúvio eles souberam. Porque uma vida irresponsável assim, as coisas estão acontecendo e a gente não está percebendo, a gente não está preocupado. Às vezes a gente se preocupa com o que não tem valor e deixa de lado aquilo que tem valor. A gente valoriza o que não deveria valorizar e deixa de lado aquilo que é mais importante. Nós estamos aqui ouvindo a palavra hoje. Eu disse que o Espírito Santo está falando com a igreja. Hoje Ele não quer apenas o nosso ouvido, hoje Ele quer o nosso coração. Hoje não, todos os dias. O lugar da palavra de Deus não deveria ser nos nossos ouvidos, a palavra de Deus precisa ser no nosso coração. É como a história daquele menino que vai para o culto com o pai vai, o pai não gostava muito de ir, mas um dia vai, e quando o pai senta na primeira fila com o filho já senta. Cuidado, pai, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, porque existe pequeninos olhando e repetindo, copiando, seguindo os seus passos. Que os seus passos apontem para a vida, que os seus passos apontem para a eternidade, que os seus passos estejam criando meninos, meninas íntegros, retos, porque eu acredito em crianças, meu Deus, cheias do Espírito Santo, cheios da verdade de Deus, cheios do amor, da graça do Senhor. E ele senta, e quando senta, o pastor começa a pregar, ele fecha o ouvido, um dos ouvidos, e uma mulher do lado olha e acha estranho e diz assim: menino, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? E ele disse: está tudo bem. E ele disse: então por que você fechou esse ouvido? E ele disse: porque meu pai sempre diz que tudo que é falado aqui entra por aqui e sai por aqui, mas eu fechei o meu ouvido, porque eu quero que aquilo que entre aqui desça para cá, permaneça no meu coração. Hoje tem filhos que menosprezam a palavra de Deus, o culto, porque os pais assim ensinam, às vezes nem com palavras, mas com ações, porque os nossos filhos veem as nossas atitudes. A Bíblia diz, mas o que a Bíblia diz? Pelos vossos frutos serão conhecidos. É pelos frutos. Então a palavra de Deus, eu quero ela no meu coração, não é nos meus ouvidos, é no meu coração. Eu quero receber, eu quero que ela esteja guardada, eu quero que ela esteja aqui, gravada nas tábuas do meu coração. Mas essas pessoas talvez estavam lá, tão envolvidas com os seus prazeres, com os seus projetos, com as suas realizações, que não estavam percebendo aquilo que de grandioso o Senhor estava fazendo. E aí o verso 39, ele diz que assim também seria na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus. Sabe, alguns só vão se dar conta quando acontecer. Alguns, e o pior que esses alguns às vezes não estão nem lá fora, porque quem está lá fora um dia vai se arrepender. Quem está fora, quem está fora sabe que tem a necessidade do arrependimento. Mas e nós que muitas vezes achamos: não, eu estou aqui, está tudo bem, está tudo certinho, não preciso me arrepender. Sabe, alguns talvez só vão perceber no último momento, né? Porque ele está dizendo: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda de Jesus. Talvez alguns só vão dar conta quando ocorrer, quando esse dia acontecer. Mas a questão é que há uma diferença muito grande entre eles e nós, porque nós estamos sendo avisados. Nós, hoje tem muitos aqui que só estão sendo lembrados do que já sabiam. Muitos só estão ouvindo de volta o que já haviam ouvido. Talvez tua agenda essa semana tinha tanta coisa para fazer e isso aqui não estava na tua agenda. Talvez o nosso dia é uma loucura, tanta coisa para fazer. Irmão, deixa eu te dizer, pensa comigo. Se você soubesse que Jesus voltaria no próximo domingo,
Será que você perderia o culto fé? Será que você deixaria de vir no Hope? Será que você deixaria de orar? Será que você deixaria de ler a Bíblia? Será que você deixaria de perdoar? Será que você ia correr mais atrás de dinheiro? Será que você ia correr mais atrás de coisa? Eu acredito que não. Ia ser a semana que você mais ia orar, mais ia ler Bíblia. Você ia querer ter culto segunda, terça, quarta. Você ia querer ir para o GC. Você ia querer dizer, eu quero estar preparado. Eu quero estar pronto para esse momento. Sabe, o dia nós não sabemos, mas nós estamos sendo avisados. Se não sabemos o dia, vamos estar preparados todos os dias. Se nós não sabemos a hora, vamos estar preparados toda hora. Eu fico imaginando, vai haver um casamento, existe uma noiva na terra, e o noivo virá para se encontrar com a noiva. Eu penso que no céu todo dia tem um ensaio. Vamos ensaiar para o casamento. O mais importante é o quê? É o encontro do noivo com a noiva. Vamos nos preparar, vamos ensaiar. O céu está preparado para isso. Mas a pergunta é: e a noiva? A noiva está ataviada? A noiva está pronta? Ou será que a noiva está ocupada demais para cuidar das suas vestes? Ou será que a noiva está ocupada demais para cuidar da sua santidade? Ou será que a noiva está ocupada demais para cuidar da sua maturidade? Porque Jesus vem para buscar uma noiva madura. Jesus não vem buscar uma noiva menina, porque Jesus não é pedófilo. Jesus vem buscar uma igreja que amadureceu. Eu estou me preparando. Imagina você, será que você viria por aí uma noiva indo trabalhar com vestido de noiva? Não, eu não quero sujar. Você veria uma noiva ocupada, indo para a academia, vou cuidar do corpo, com o vestido de noiva? Não, tudo isso é bom, academia, saúde, cuida aí do templo do Espírito, irmão. Mas acima de tudo, cuida da santidade, cuida das vestes brancas. Lembra que eu disse ali, nós falamos acerca da irresponsabilidade e a liberdade. Você lembra das 10 virgens, da parábola das 10 virgens? As 10 eram virgens. Virgem fala de santidade. 10 eram virgens. E elas estão se preparando para a vinda do noivo. E a Bíblia diz que haviam 5 prudentes, mas haviam 5 irresponsáveis. Não é porque a gente é noiva que está isento de ser irresponsável. E aí a Bíblia diz que eles estão esperando o noivo, e o noivo parece tardar, parece demorar, e de repente elas vão dormir. Mas o problema não é dormir, o problema é dormir despreparado. O problema é dormir sem estar pronto para aquilo que vai acontecer. Sabe, o dia e a hora nós não sabemos, mas nós sabemos que Ele virá. Ele vai vir, como Ele prometeu. Ele vai voltar, não existe dúvida, vai ocorrer. Queiramos ou não, acreditemos ou não, Ele vai voltar. Então, se Ele vai voltar, o que é que nós fazemos? Ele mesmo diz no verso 42: portanto, vigiem. Portanto, vigiem. Vigiar fala do quê? Fala de estar atento, fala de estar antenado. Tem gente que fica antenado só nos problemas, quer enxergar só os erros, quer vigiar só a vida dos outros. Jesus não manda a gente vigiar a vida dos outros. Jesus está mandando a gente vigiar a nossa própria vida. Posso ouvir um amém, um glória a Deus e um aleluia? Vigia, vigia, vigia. Enquanto a gente está vigiando a vida dos outros, a nossa casa está se perdendo. Os nossos filhos estão se perdendo. Tem pais que não faz ideia do filho que tem, porque a gente está tão preocupado em cuidar do mundo, que esquece de cuidar do mundo que Deus nos deu, que é a nossa casa, que é o nosso casamento, que é a nossa família. Então, querido, o que Ele está dizendo? Olha, fica atento, vigia, ser vigilante, esteja ligado. Você não sabe a hora, você não sabe o dia, mas vai acontecer. Portanto, esteja preparado em todo momento, esteja preparado em todo... Você já assistiu aqueles filmes de bombeiro, aquelas séries? Eu gosto do Chicago Fire, não tem?
Você já viu nesses filmes de bombeiro, que o bombeiro ele dorme já com o uniforme e a roupa de bombeiro fica do lado? Parece que as perninhas ficam de pé sozinha até. Porque quando uma sirene toca, ele pula para dentro daquela roupa, ele põe um suspensório aqui, outro aqui, bota o casaco, bota o capacete, desce por aquele cano e ele está pronto para cumprir a sua missão. Ele está dormindo, mas preparado para aquilo que pode vir. Ele está dormindo, mas assim que a sirene toca, ele desperta. Assim que a sirene soa, ele está pronto para fazer aquilo que precisa ser feito. Não tem a ver com sirene, não é sobre sirene, aleluia, não é sobre buzina, não é sobre sino. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17: pois dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, aleluia, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Você pode louvar, você pode adorar, você pode bendizer, aleluia. A trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, e eu quero estar pronto. 10 virgens, santidade, 5 prudentes, 5 irresponsáveis. O noivo parece tardar, e elas então dormem. Mas eu penso que de repente vem o sinal: o noivo está vindo. Desperta, o noivo está vindo. Desperta, o noivo está vindo. Você que está dormindo, o noivo está voltando, aleluia. Nesse momento elas acordam, e quando despertam, elas descobrem que as 5 irresponsáveis não têm azeite. O problema não é dormir, porque Jesus nos chamou para descansar nele. Não existe descanso melhor do que em Jesus. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. O problema não é descansar, o problema não é dormir, o problema é dormir sem estar preparado. Tem gente que está dormindo aí acordado, está pelo mundo que parece um zumbi, dormindo. O problema não é dormir, o problema é dormir sem azeite. O problema é dormir sem reserva de azeite. Porque quando eles escutam, Ele está vindo, Ele está chegando, o noivo está chegando, elas acordam. E quando acordam, sabe o que elas fazem? Elas vão pedir azeite para as prudentes. É bem assim hoje que os crentes querem viver. Irmão, ora por mim. Oh, Deus, levante alguém para orar por mim. Intercessão não é quanto tempo eu passo diante de homens, é quanto eu passo prostrado diante de Deus em favor dos homens. Não é quanto eu me apresento diante de você. Eu acho tão lindo, nós passamos, os meus joelhos estão dobrados diante de Deus, porque não existe intercessor sem quebrantamento. Não existe. Quebrantamento é libertação. Aleluia. E é nesse momento que elas levantam e vamos interceder porque não tem azeite. Irmã, ora por mim aí, irmã. Oh, irmão, me ajuda que eu estou sem azeite. Eu profetizo em nome de Jesus que acabou o tempo de você pedir azeite emprestado. Acabou o tempo de você mendigar ajuda espiritual. Deus não te chamou para depender de outros. Ele te chamou para você acessar ousadamente o trono da graça. Aleluia. Para de viver de post, para de viver de reels, para de viver de history, para de viver de mensaginha de WhatsApp, para de viver de conversa fiada. E começa a ir para o quarto, a ir para o secreto. Ah, pastor, mas é tão pouco azeite que eu tenho. Não importa, o que importa é que tem azeite. Se houver vasilha vazia, o azeite ele multiplica. O azeite ele multiplica. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fala com o Pai em secreto. Amanhã a coisa vai apertar, irmão.
Ninguém recebe. Amanhã, quando a coisa apertar, não corre para o WhatsApp, corre para o quarto. Não mexe o dedo, dobra o joelho, se prostra, se rende, porque na oração Deus está te tratando, na oração Deus está nos moldando. Oh, me dá azeite, porque o meu azeite acabou. Unção não se venda. Não seja um Simão querendo comprar unção. Unção não se vende. A autoridade não se compra. A autoridade se recebe. Aleluia. Tem cadeias quebrando no nosso meio. Tem grilhões quebrando. Quebrando. É libertação. Aleluia. Quem estava aqui de manhã sabe que eu não falei nada disso de manhã, do que eu estou falando agora. Cadeias estão sendo quebradas. Você vai romper, você vai avançar. Aleluia. Deus está olhando o teu coração. Vamos para cima, Lagoinha. Aleluia. Então não é sobre dormir, é sobre dormir despreparado. Já viu gente que dorme, mas está sempre cansado? Tem gente que acaba de acordar e, estou tão cansado. Mas Deus tem o sono do justo. Quando você começar, lembra da viúva que tinha uma dívida? E o profeta disse: olha, que você tem um pouquinho de azeite de uma botija. Tá bom, então empresta muita botija, vazia, e entra lá e começa a derramar. Foi enchendo. De repente um dos filhos diz: acabou a vasilha. Quando ele diz acabou a vasilha, o azeite para de correr. Por quê? Porque a provisão de Deus sempre será maior do que a nossa necessidade. Você não pode dizer que não tem azeite porque está faltando. Não falta azeite do céu. Talvez o que está faltando é você reconhecer que tem uma vasilha vazia e dizer: Senhor, eu quero ser cheio, cheio, multiplica. E aí elas vão dizer: olha, o nosso azeite é nosso, vão comprar, vão atrás do de vocês. E enquanto elas vão, o noivo vem. E quando elas tentam entrar, o noivo diz assim: afastem-se de mim, porque eu não te conheço. Nós estamos vendo aqui hoje acerca dessa mensagem, e eu creio que o céu não está atrasado. Alguns estão dizendo: Deus demora. Eu já ouvi essa conversa de Jesus voltar lá na época do meu bisavô. Deus não está atrasado, é que Deus é paciente. A Bíblia diz isso. Ele é paciente, está nos dando tempo para arrependimento. Hoje é uma excelente noite para nos arrependermos. Uma excelente noite. Então o céu não está atrasado, o cronograma do céu não se perdeu. Aleluia, vai acontecer. Por isso, não permita que os teus planos de viver na terra te afastem de viver os planos de Deus para a tua eternidade. Ah, pastor, mas eu tenho que ter meu modo de vida aqui. Parabéns, tenha, mas viva primeiro a tua missão de vida. Porque quando você vive missão de vida, modo de vida é Deus quem dá, modo de vida é Deus quem prepara. Sabe o que eu estou dizendo? Não é sobre ser um médico crente, é sobre ser um crente médico. Alguém que está lá enquanto exerce a sua função, está podendo falar da palavra. Eu tenho declarado o médico lá orando na sala, antes de fazer a cirurgia já orando: Senhor, antes mesmo de eu tocar, o Senhor pode curar, porque Ele cura, Ele restaura, Ele faz, Ele é poderoso, Ele ainda faz milagre, Ele ainda cura. Mas não é sobre o modo de vida, sim sobre uma missão de vida. Por que às vezes é tão difícil a gente encontrar modo de vida que nos sustente? Porque a gente ainda não se alinhou com a missão de vida que Ele tem. Porque ainda a gente está resistente. E aí quando a gente resiste à missão, compromete o modo. E a gente hoje está num modo, amanhã a gente está outro modo, amanhã a gente está em outro modo, e está assim a vida inteira, tentando, modo após modo. Hoje, deixe o Senhor alinhar a missão que Ele tem para a tua vida. Deixe Ele alinhar a missão que Ele tem para você. Você entender isso, a missão, e dizer: Senhor, não vou resistir mais, eu quero viver a tua missão. Acredite, o modo Ele prepara. Ele prepara não, o modo já está pronto, o modo já está provido, e nós vamos viver no nome de Jesus. Você crê nisso? Digam amém, digam aleluia. No verso 43 ele ainda disse: se o dono de uma casa soubesse a hora em que ela seria invadida,
Ele a não deixaria desocupada, Ele não a deixaria desprotegida, porque se a gente soubesse que alguém vai tirar algo que é importante, a gente vai proteger, a gente vai cuidar, a gente vai se cercar, e nós não vamos permitir, porque tem valor. Então nós não sabemos a hora, mas nós precisamos estar preparados toda hora. Nós não sabemos o dia, mas precisamos estar preparados todo dia, todo o tempo. Sabe, essa instrução deveria encabeçar a lista de prioridades. A nossa agenda deveria começar nisso. Eu acredito que cada um que vai trabalhar se prepara para o trabalho. Se você trabalha de carro, você vai encher o tanque, você vai dar uma olhada nos pneus, na calibragem dos pneus. Se você trabalha, minha esposa, na estética, ela vai ver os instrumentos, vai deixar tudo preparado, não é assim? E está tudo certo, porque esse é o teu modo de vida. Mas qual é a tua missão? Estar preparado para a volta de Jesus. Então o meu checklist começa aí. O nosso checklist precisava começar aí. Talvez nesse checklist algumas outras coisas vão ter que sair. Quando a gente passar por essa, eita Deus, vai ter que dizer: isso aqui, esse plano da terra está me tirando do propósito do céu. Essa ação da terra está me roubando da ação do céu, e eu quero rever. Os planos de Deus vão se cumprir. Mas pensa hoje nisso. Para que nós temos mais nos preparado? Para viver os nossos sonhos na terra? Será que estamos mais, no que nós temos mais investido? No que nós usamos mais tempo para se preparar? Para aquilo que nós vamos viver na terra, ou para aquilo que nós vamos viver no céu com Jesus, na eternidade com Jesus? Nós não podemos usar as promessas do que Deus irá fazer para nos manter aqui na terra. Muita gente usando as promessas de Deus para edificar os seus impérios na terra. E as promessas de Deus não é para que impérios sejam construídos na terra. As promessas de Deus é lembrar que moradas estão preparadas no céu. Eis que vou lhes preparar morada. O que nós fizemos aqui na terra precisa apontar para aquilo que Deus prometeu fazer na eternidade. Ele disse que virá, Ele disse que vai voltar, e eu creio no nome de Jesus. Fica de